Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que nós estejamos todos preparados para receber nossos irmãos, amigos espirituais de sempre e nossos orientadores, como Kardec, Emmanuel, Chico Xavier, que nos ajudam sempre a fazer o nosso trabalho. Queremos muito pedir a Jesus que nos envie bons espíritos para nos inspirarem nesse trabalho que nos compete a todos nós. Vocês, eu, estamos sempre juntos. Então vamos dar início ao nosso trabalho, lembrando que estamos estudando a coleção Fonte Viva e hoje vamos estudar do livro Caminho, Verdade e Vida, a lição número 142, Um Só Senhor. Nenhum servo pode servir a dois senhores, disse Jesus. E Lucas anotou, Lucas 16, 13. E diz Emmanuel, se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a que devem servir. Ou seja, o mundo tem sido uma lição para nós que não é proveitosa, porque o que o mundo nos mostra, o que o mundo nos traz, não faz com que sejamos melhores. As coisas do mundo exigem muito de nós e nos dão um retorno pequeno ou nenhum. Esse retorno a gente não consegue encontrar nas coisas do mundo, que são todas muito passageiras e são todas também, pelo menos a maioria, muito pesadas à economia do planeta. O nosso planeta precisa ter lições que sejam para o bem, que nos tragam informações que nos levem a situações, a degraus mais elevados, que nós saiamos da pequenez com que nos encontramos, porque nós, quando encarnamos por necessidade, e essa necessidade é para que nós nos tornemos melhores. E como é que nós vamos nos tornar melhores no mundo em que o mal prospera? Exatamente é o que diz Emmanuel logo no começo do nosso estudo, que depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a que devem servir. Então, nosso Pai nos entrega esta casa, um planeta de provas e expiação, é verdade, mas é aquele planeta que condiz com a nossa situação. A nossa situação, para que nós possamos progredir, nos melhorar, exige um planeta de provas e expiações. E prossegue Emmanuel. Como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo, ao mesmo tempo, não é possível. O vício e o dever não se alinham na mesma margem, Ou seja, a virtude e o erro não caminham juntos. Nós sabemos que o mundo é um momento, nós viemos com uma missão, cada um de nós, de neste mundo, neste planeta Terra, de executar esta tarefa. Mas sabemos que muitos obstáculos se apresentariam a nós. Nós fomos avisados. Mas quando a gente chega a esse ponto que a gente não lembra, vamos dizer assim, dos nossos compromissos assumidos antes da reencarnação,
nós ficamos com a dificuldade de saber como caminhar. E a maioria, nessa dificuldade, prefere encontrar as portas largas, prefere passar pelo caminho mais fácil, menos espinhoso. Então, segue esse caminho difícil. E, infelizmente, o mundo nos atrai e depois nos trai, como nós temos falado, porque nós aprendemos com Dona Isabel a dizer essa verdade. O mundo nos atrai e depois nos trai. Que dizer de um homem que pretenda dirigir 2 centros de atividade antagônica em simultâneo esforço? Ou seja, 2 momentos diferentes, o mesmo momento em 2 situações totalmente diferentes. Como nós podemos admitir que isso se passe com um de nós? Então, nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec, no capítulo 16, nos mostra o seguinte: não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou seja, não se pode servir a Deus e as coisas do mundo, como nos diz Emmanuel. Então, nós vamos ver aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, quando Kardec nos mostra as passagens com Jesus. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará a um e amará ao outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Isso se apresenta, como diz Kardec, em Lucas 16, 13. E nessa situação de não servir a Deus e a Mamon, Kardec nos mostra também que quando Jesus disse ao moço, isso Kardec ainda neste mesmo capítulo, quando Jesus disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, o jovem que queria ganhar a vida eterna, que seguia todos os preceitos, e disse a Jesus que desejava ganhar a vida eterna, seguir a Jesus. Então Jesus disse, muito bem, se você segue todos os preceitos, vai, vende tudo que tens e segue-me. Mas o jovem, que era muito rico, não quis se desfazer de todos os seus bens e, portanto, não seguiu a Jesus, preferiu seguir ao mundo. Quando ele disse ao moço que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, quando Jesus disse, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Nós não podemos crescer assim. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. Ele não queria fazer esse sacrifício, que foi o que Jesus colocou para que alcançasse a vida eterna. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. O homem sempre abusa de todos os dons que Deus dá a cada um de nós, né? Pelo abuso, o homem torna-se pernicioso, o homem, o ser humano, aqui dizendo, ele se torna pernicioso, o que lhe poderia ser de maior utilidade,
Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. E dessa maneira, nós vemos, com efeito, prossegue Kardec, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Portanto, meus irmãos, Kardec nos diz que o homem não pode viver pelo mundo, e sim viver no mundo, como disse Paulo, sem ser do mundo. E lembrando sempre as palavras de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus nos alertou sobre isso. Portanto, meus irmãos, vamos prestar atenção que o mundo é para nós cumprirmos a missão que cada um traz consigo. Mas, para executar essa missão, é preciso que o homem cumpra com as leis de Deus, que ele não se desassocie dessas leis seguindo as coisas que o chamamento do mundo faz. O mundo tem um chamamento muito forte. E quando o homem quer seguir ao mundo, ele não pode seguir a Deus. Não tem como, porque as coisas do mundo são contrárias aos ensinamentos de Jesus e perfeitamente contrárias às leis de Deus. Porque tudo que Jesus nos ensinou tudo isso é segundo as leis de Deus. Tudo que Jesus nos orientou é segundo as leis de Deus. Então não podemos ultrapassar essas leis sem cairmos no erro. E quando nós caímos no erro, nós nos afastamos do compromisso que nós temos. Todos nós temos compromissos com a verdade, com o bem, com o amor, com a caridade, com a virtude, com o amor, com a justiça. E se nós não cumprimos a nossa obrigação, nós vamos fazer o quê? Vamos servir não a Deus, mas servir a Mamon, ou seja, as coisas do mundo. E quando nós servimos as coisas do mundo, o que mais acontece é exatamente nos desvencilharmos das coisas de Deus. E prossegue Emmanuel, que nós paramos para ler Kardec, Emmanuel prossegue. Cristo é a linha central de nossas cogitações. Ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com os sacrifícios de seu amor. Tudo o que nos é pedido é cumprir a vontade de nosso Pai, cumprir a nossa missão segundo os ensinamentos de Jesus. Se nós seguimos essas orientações, se nós ouvimos o nosso Mestre, se a gente escuta o chamamento do nosso Pai, que intui através dos nossos anjos guardiães, eles nos intuem ao bem, nos intuem para o bem, nos intuem a nos afastar do mal. Se nós fazemos essa tarefa, se nós cumprimos com essa tarefa, nós estamos seguindo com Deus, estamos seguindo com Jesus. Mas se nós não ouvimos o aviso dos amigos espirituais e se nós preferimos nos arrastar atrás das coisas do mundo, o que acontece? Nós nos afastamos das coisas de Deus. Porque não podemos, mais uma vez vamos repetir, servir a Deus e a Mamon, porque temos um compromisso importante. E esse compromisso é o crescimento nosso, é o nosso progresso. E esse progresso só nos é dado conseguir reunir essas forças de progresso, de luz, de eternidade, quando nós cumprimos com os nossos compromissos. E nós não podemos estar ligados às coisas do mundo.
O mundo nos atrai muito, mas nós não conseguimos receber nada desse mundo que nos afasta de Deus. O mundo, ele é perigoso para os incautos que não têm dentro do seu coração o amor para com seus semelhantes. Porque Jesus nos orientou muito bem. Ele nos disse, inclusive, ama o teu próximo como a ti mesmo. Foi o primeiro mandamento de Jesus para nós todos. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Quem é o meu próximo? Perguntam eles. O nosso próximo é aquele que precisa de nós, porque Jesus nos contou uma parábola a respeito de quem é o nosso próximo. É aquele que necessita de nós. Aquele que caiu na estrada em Samaria, ele caiu na estrada e muitos não socorreram este homem. Muitos fugiram, passaram por longe, ao largo, como diz a lição, a parábola, mas houve aquele homem que se compadeceu. E ele era um samaritano, ou seja, aquele que, teoricamente, não tinha nenhuma religião, ele não tinha ligação profunda com o Pai, não tinha esse compromisso, pelo menos aparente, segundo as religiões da época, e, no entanto, ele era tido como um homem herege, sem pretensões religiosas, e, no entanto, foi ele que se compadeceu, foi ele que socorreu o homem que foi jogado na estrada. Então, assim sejamos nós. Vamos nos compadecer dos nossos irmãos, vamos servir aos nossos irmãos, fazendo como o homem que ajudou ao seu semelhante caído na estrada. Ele não perguntou qual era o nome dele, qual era a religião dele, o credo dele, absolutamente nada. Ele simplesmente socorreu, ele simplesmente tomou providências para salvá-lo. E é isso que nos cabe. Portanto, vamos terminar com Emmanuel, sempre nos lembrando que temos que estar do lado da verdade, do lado do amor. Prossegue Emmanuel, somos servos dele, de Jesus. Precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. E para isso é necessário não fugir do mundo. Não ser do mundo não é fugir do mundo, nem das responsabilidades que o mundo nos impõe, ou a vida nos impõe, melhor dizendo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em célula de trabalho do Cristo. Nós teremos que pegar o que temos que fazer no mundo, com o compromisso que temos, é não fugir do mundo, porque quando nós dizemos você tem que escolher entre servir a Deus ou a Mamon, não quer dizer que você vai escolher servir a Deus afastado do mundo totalmente, não. Você vai seguir a Deus dentro do mundo, estar no mundo sem ser do mundo, assim Paulo nos ensinou também. Então, temos que prestar atenção nisso, é importante, não é nos afastar do mundo. Eu vou me isolar do mundo, eu vou para uma floresta, eu vou para um lugar bonito, prazeroso, que eu não vou ter contato com nada de ruim. Não é assim que funciona. Nós temos que estar no meio difícil, junto das coisas que nos trazem dificuldade e superar essas dificuldades, vencer as dificuldades, vencendo o nosso apequenamento, aquilo que nós temos de mais baixo, que é o nosso egoísmo. Vamos tirar o nosso egoísmo de dentro de nós e vamos ter humildade para poder servir na obra do Cristo, trazendo os nossos irmãos para trabalharem também nesta obra e juntos nesta obra podermos também trazer o progresso, não só nosso, mas do nosso planeta. E termina Emmanuel, a tarefa primordial do discípulo é, portanto,
compreender o caráter transitório da existência carnal. É a impermanência que envolve o nosso planeta. A tarefa, o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Agradecemos a Emmanuel, agradecemos a Chico Xavier e deixamos o nosso abraço. Até a próxima semana, se Deus quiser.